consegue fazer. Gente, essa aqui é a última parte do nosso curso, né, os últimos 10 slides, e a gente vai falar agora das dicas das cervejarias comerciais. Essa parte agora vai entrar praticamente como um resumo do que a gente falou, mas eu gostei de deixar isso separado, porque olha só, tudo que a gente falou até agora é teoria que vem de estudos científicos, tá? Comprovado por estudos científicos. E daqui para frente a gente vai pegar dicas, informações que vieram da prática, do mundo prático das grandes cervejarias. E a gente vai ver o alinhamento entre o que esses cervejeiros estão fazendo e com aquilo que a gente falou, de uma forma de ratificar, né, de confirmar aquilo que a gente apresentou. Então vamos dar uma passada aí nesses últimos 10 slides que vão estar trabalhando, relembrando os conhecimentos que a gente já falou, para a gente fazer o encerramento aqui desse nosso curso. Então vamos lá. Algumas frases são bastante simples, eu vou tentar comentar elas, tá? Então, primeiro, a receita não é mais importante, mas sim o processo, né? Então, a tua receita ela tem que ter aquele básico, tem que ter o objetivo, mas se você errar no teu processo, é ali que você está dando oportunidade de oxidar a tua cerveja, de ter ali a introdução ou a produção de componentes indesejados, né? Então, na medida que você faz cervejas que são mais instáveis, mais difíceis, como por exemplo uma Hazy IPA, que ela é bastante instável, se preocupe bastante com o teu processo cervejeiro, né? Tome muito cuidado ali na incorporação do oxigênio, na eliminação dele, né, do uso de agentes antioxidativos e por aí vai, né? E também na parte de sabores, né? Cloreto de cálcio. No caso aí de IPAs e NEIPAs, o cloreto de cálcio é sem dúvida o sal mais importante para você arredondar o corpo, melhorar o sabor da tua cerveja, principalmente em cervejas com baixo ABV. Então, quando você tem ali um corpo muito baixo, uma quantidade maior ali de cloreto de cálcio pode ajudar a deixar essa cerveja mais intensa na tua boca, né? Não faça Hazy IPAs secas demais, cara. A baixa FG ela não combina com Hazy IPAs. Ela combina muito bem com IPAs, né? Mas com Hazy IPAs não é muito adequado. Se você fizer isso, o excesso de lúpulo vai acabar desequilibrando a tua cerveja. Então faça sempre uma mosturação ali de 65 para cima, né, pensando em médio corpo até full body, e ter como no mínimo, uma FG de 1010 a 1015. Isso aqui é no mínimo, tá? Estou pensando ali em 4% de álcool. Uma cerveja com 6, 7%, uma FG de 1020 vai ser o mais adequado. Então, novamente, ó, full body é um dos das sugestões de mosturação, né? Uma mosturação ali de 1 hora perto dos 70 graus. Isso vai te ajudar a formar mais corpo, né? Vai evitar OGs muito baixas. Trigo e aveia, como eu falei, são compostos proteicos, né? Ele aumenta a sensação, elas enchem ali o corpo da cerveja e ajudam também a aumentar o corpo dessas cervejas. Conforme eu já falei, né, evita lupular demais as cervejas muito leves, que elas podem ficar muito adstringentes. Quando a gente adiciona lúpulo, não é só aroma e sabor que está indo. Tem muitos compostos lá amargos, né, que vão ser carregados para a tua cerveja e pode acabar atrapalhando. Deixa para exagerar a lupulagem em cervejas com ABV muito alto e faz aquele particionamento do lúpulo também. Então, cervejas mais leves, elas preferencialmente, né, você deve fazer a concentração da lupulagem ali no Whirlpool, com baixo alfa-ácido, pois você vai conseguir aprimorar a sensação de boca sem gerar muito amargor na tua cerveja. No início da fervura, é legal você fazer uma lupulagem para gerar amargor, mas ela também vai dar um sabor mais arredondado, complexo e com proteção antioxidativa. Então lembrando que a gente tem ali dois grupos de lúpulos, né? Aqueles com muita corromulona, que vai dar um amargor mais ríspido, que talvez seja mais indicado para uma IPA, e lúpulos que têm corromulona baixo, que vão dar um amargor muito mais arredondado. Independente do tipo, ambos vão ter essa atividade antioxidativa.
Então, cervejas mais leves pedem dry hops mais leves também e deixam elas prontas, né, para o consumo mais rápido. Às vezes ali com 1 semana, 2 semanas depois do invase, ela já está pronta para o consumo. Enquanto que se você fizer um dry hop mais exagerado, que vai dar aroma mais intenso, vai requerer um pouco mais de tempo para maturação e para aquela criação daqueles tióis que eu já falei também lá atrás. Então, toda Hazy IPA precisa de 1 ou 2 semanas para maturação, às vezes até mais, né? Para atingir o pico da qualidade sensorial. Normalmente, quanto maior for o ABV da cerveja, maior é a maturação necessária para ela. Se você está usando algum lúpulo que está ali com excesso de aroma gramíneo ou cebola, descarte ele. Ele não vai ser legal para a tua cerveja, porque esses tióis são muito intensos e eles são muito solúveis. Eles normalmente vão ficar ali na tua cerveja. Blendar leveduras, né, misturar leveduras americanas e inglesas, pode ser um mecanismo interessante para você aumentar a qualidade sensorial sem perder o perfil fermentativo, né? Por exemplo, ó, vamos pensar aqui, ó, uma fermentação usando S04 e S05. O S04 ele é bacana porque ele dá um frutado leve, mas ele fermenta muito rápido e decanta muito rápido. Então você pode não ter uma atenuação desejável, uma boa atenuação deixando a cerveja com corpo demais. Então você misturar ela com um pouco de S05, você usa o potencial atenuativo da S05 que é um pouquinho maior, né? A resistência da S05 é um pouquinho maior, ela fica em suspensão um pouco maior, ela vai fazer mais biotransformação na tua cerveja, mas você vai conseguir aí o bom dos dois mundos, das duas leveduras. Blendagem de leveduras também ajuda a corrigir problemas de uma delas, né? Como por exemplo pouca atenuação, não geração daqueles tióis, né? Conforme eu já falei, né? Misturar ali levedura de cerveja com levedura de vinho ou de hidromel, algumas coisas assim, né? Se você procura um pouco mais de cor na cerveja, o malte Viena, em lugar do malte caramelo, vai te dar uma resposta da cor que você tem, sem ter aqueles problemas oxidativos ali característicos dos maltes caramelados. Conforme eu falei, nunca faça o leite hopping com todo o IBU da cerveja no leite hopping. Sempre faça um pouco de IBU no início da fervura, não só para você melhorar a qualidade sensorial da tua cerveja, mas também para você ter aquela proteção antioxidativa. As cervejarias americanas, no Whirlpool e no Dry Hopping, têm utilizado especialmente o Simcoe, Citra e Mosaic. Vamos dizer assim que 70% das cervejarias que fazem IPA têm utilizado esses 3 lúpulos aí em conjunto, né, em dupla para fazer a maior parte das cervejas. Fracione o seu dry hop, como eu falei, né, 2 a 3 vezes, até um pouquinho mais, e sempre tira o lúpulo anterior antes de fazer o próximo, lembrando aquela questão das 24 horas para você potencializar o cítrico e o floral da tua cerveja. Se o dry hopping acontecer depois da FG, ou seja, você não tem mais atividade da levedura, coloca um pouquinho de açúcar para que essa levedura consuma esse oxigênio dissolvido, né, e produza um pouquinho de CO2. As duas coisas vão ajudar a evitar a oxidação na tua cerveja. E nunca faça dry hopping por mais de 7 dias, para você não ter um gramíneo muito longo. Então, dependendo da tua cerveja, se você gosta de fazer uma maturação em contato com a levedura, é importante que você faça dry hopping em vez de solto em saquinho, para que você possa retirar ali da tua cerveja após esse período. Ou faça uma trasfega. Fez ali a fermentação, trasfega para outro balde, para poder fazer o arredondamento aí da qualidade da tua cerveja. Conforme a gente tinha visto falar, né, cada temperatura de lupulagem Whirlpool ele dá um perfil sensorial diferente. Então, fazendo uma ali em temperatura mediana e outra mais baixa, pode aumentar a complexidade aromática. Lembrando que numa temperatura mais alta de Whirlpool, você vai ter aquelas notas florais, né? Numa temperatura intermediária mais cítrica, numa temperatura muito baixa, pode gerar madeira, tá? Então essa aqui é a sugestão aí do autor, eu estou reproduzindo, mas eu estou tomando a liberdade de falar a minha sugestão também. Eu preferencialmente prefiro um Whirlpool, lupulagem Whirlpool em temperatura mais alta, uma em 90 e uma aqui na faixa dos 85, justamente para potencializar
o floral e o cítrico e não pegar demais essa pegada de madeira. E oleosa, resinosa, né, em temperatura mais baixa. Uma maneira fácil aí para o cervejeiro caseiro de fazer a queda rápida da temperatura após o flame out é jogar um pouquinho de água mineral filtrada super gelada. Então o que você pode fazer? Você pode pegar ali, né, de 500 ml a 1 litro de água, deixar bem gelada na tua geladeira. Depois que você desligou o teu fogo, você faz essa lupulagem ali dos 90 graus, como eu falei, espera ali 5, 10 minutos, né? Tira o teu lúpulo, depois você joga esses 500 ml, 1 litro, que rapidamente você vai conseguir cair para os 80 graus centígrados e fazer aí imediatamente a tua segunda lupulagem. Tá? Lembrando que é só uns 2 minutos mesmo que você precisa de contato ali do lúpulo para fazer a extração dos aromas. Interessante dizer, né, que a própria levedura em suspensão ela também ajuda a aumentar a eficiência do dry hop, a extrair mais óleos. Então, às vezes, né, se você está ali no final da fermentação, dá uma balançada no teu balde, jogar um CO2 para relevantar ali as leveduras, é uma atividade bacana para você estar potencializando os efeitos do teu dry hopping. Para otimizar os sabores do lúpulo na mostura, controle sempre o teu pH, tá? Por volta ali de 5,7 IPAs mais leves e 5,3 em IPAs alcoólicas. Cuidado na hora de você jogar o lúpulo, que pode subir demais esse pH. Ele pode acabar rompendo ali o efeito do fosfato, né? O efeito tampão, e subindo ali para um pH perto de 6, que você vai ter uma ineficiência danada. Então, meça e corrija o pH durante toda a tua mostura, principalmente em lupulagens extremas. Fabricantes indicam relação sulfato-cloreto em torno de 3,1. Um pouco de sulfato pode dar uma ajudada a corrigir o amargor, para ele não ficar também arredondado demais, frouxo, né, para ficar aquela coisa que a gente chama muito leitosa, e não exagerar, né, 100 ppm de cloretos na faixa de 50 a 75 de sulfatos são suficientes para NEIPAs, tá? Para NEIPAs, isso aqui é uma recomendação para NEIPAs. Depois da lupulagem de Whirlpool, tente resfriar o mosto rapidamente para manter esses compostos aromáticos presos, principalmente os florais. Lembre-se que os florais eles vão embora muito rápido, então um resfriamento rápido aí do mosto vai te ajudar a concentrar esses compostos florais na tua cerveja. Lúpulos australianos e malte de trigo tendem a produzir mais turbidez, tá? O Galaxy, por exemplo, ele é propenso para dar muita turbidez. Malte de trigo, de aveia também, né? Como já falamos. Um cold crash lento depois do dry hopping pode ajudar na retenção dos aromas, assim como DHs múltiplos, né, em temperatura de 15, 10 e 5 graus centígrados. Você pode fazer depois da fermentação ainda alguns dry hoppings e em momentos ali em temperaturas distintas para você ter extrações sensoriais também distintas e mais complexas. Isso também ajuda a criar menos turbidez de dry hop, né? Os polifenóis do lúpulo em temperatura mais alta ali acabam que geram mais turbidez também. O sódio, né, que é o do sal de cozinha, ele pode aumentar o sabor das cervejas, mas toma muito cuidado, porque em excesso ele fica salgado. Se você vai usar sódio, eu te aconselho você usar isso depois da cerveja pronta, por 2 motivos. Um, porque se você usar o sal de cozinha, ele tem iodo e ele mata a levedura. Pode até atrapalhar o prime, tá? Melhor você comprar o cloreto de sódio puro, né, que vende nas maltarias, nas brew houses, né? E fazer uma blendagem depois da cerveja pronta é a maneira mais fácil de você ter o sensorial exato que o sódio pode ter. Sugestões de lúpulos, né? Alguns lúpulos e as pegadas dele. O Citra, ele é muito versátil, bom e pouco problemático, ele é muito utilizado aí porque ele não tem problema de turbidez, não tem problema de polifenol. O Galaxy, ele já é muito problemático, tem que tomar muito cuidado com ele, principalmente lupulagem a quente, tem muito polifenol, apesar dele ter muito óleo, né? Mosaic é bom para lupulagem a quente, principalmente, mais utilizado em lupulagem a quente, Whirlpool do que dry hopping. Cascade, Columbus Centennials e Dahu são boas para a parte quente do processo também.
Trigo, usar no máximo ali a 20% para aumentar o corpo da cerveja, não exagerar no trigo. E aveia a gente tem que usar menos, tá? Menos do que o trigo, porque ela tem coisas ali que podem atrapalhar bastante. Então ela ajuda no corpo de cervejas muito leves, no máximo 15% em cervejas com 5 ABV, ou reduzir a quantidade, cervejas com mais ABV, né? Reduzir para a quantidade de 8% de aveia para essas cervejas, para não pesar demais e não gerar os polifenóis. Tomar muito cuidado com o processo de lupulagem no Whirlpool, né, para o mosto não receber muito oxigênio. Eu já vi uma atividade que achei que não é o ideal, que é, por exemplo, o pessoal pega esses cestos de inox, coloca ali dentro da panela e aí pega a recirculação e fica jogando, fazendo um splash do mosto quente em cima dentro do cesto para aumentar ali a recirculação. Isso não é legal, isso gera ali uma oxidação muito grande, principalmente a quente ali do teu mosto. Então tem uma chance muito grande de você diminuir aí a durabilidade da tua cerveja. Se você colhe levedura após a fermentação, então é ideal que você faça isso antes do dry hop, né? Porque depois o dry hopping vai estar muito sujo ali e aí você não vai fazer uma boa coleta de levedura. Então, dry hopping, valores sugeridos pelos fabricantes estão na casa de 2 gramas por litro em cervejas leves e 4 gramas por litro em cervejas mais alcoólicas. Lembrando, gente, que isso daqui é um valor para aqueles tanques enormes que eles usam. As considerações que a gente tem nos nossos baldes, que são bem menores, às vezes a gente precisa de mais lúpulo, porque a eficiência do lúpulo no cervejeiro caseiro é bem inferior do que a eficiência que tem nas indústrias, tá? Então, como esse aqui é de indústria, pode ser que para o cervejeiro caseiro a gente tenha que aumentar um pouquinho esses valores. Se você tem fermentador cônico, é interessante você purgar o lúpulo antigo antes de fazer o novo dry hopping. E se você não tem, que você faça aquilo que eu falei, né? Tira ali, coloca no saquinho e tira antes de colocar o novo lúpulo. Dry hopping em baixa temperatura ajuda a evitar aquele hop creep, que é a atividade enzimática do lúpulo em relação aos açúcares residuais que vão baixar a FG da tua cerveja, então faz um dry hopping em temperatura mais baixa. E no caso de fazer lupulagem em barril, sempre purgar 1 ou 2 vezes o CO2 para você ter um barril ali livre de oxigênio, né, para evitar a oxidação. Gente, era isso que eu tinha que falar. Eu espero aí que essa aula te traga para vocês muitas curiosidades, muitas novas técnicas, né? Muitas sugestões para a gente fazer Hazy IPA. Eu fiquei com muita vontade de fazer Hazy IPA depois que eu estudei esse livro, depois que eu vi uma série de sugestões aí aromáticas dessa parte de lupulagem, essa potencialização aí do Whirlpool, né? Essa biotransformação, a questão dos tióis, que eram conhecimentos que eu tinha muito pouco conhecimento nessa área. Acho que o livro me ajudou bastante a aumentar isso daí. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida, qualquer problema ou insatisfação que vocês tiverem, aqui embaixo tem os meus contatos, né? Estou totalmente aberto a sugestões, a críticas, a melhorias e espero que a gente possa cada vez mais crescermos juntos como cervejeiros caseiros e que um dia o Brasil seja altamente reconhecido aí pelas cervejas caseiras que nós fazemos. É isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo curso, que vai ser de leveduras Kveik. Estou com material excelente, aí em breve, mais ou menos daqui a um mês, vamos ter essa aula pronta para vocês. Forte abraço, pessoal, muito obrigado.